Os meninos! Eu sou Marcelo Filati, professor de Biologia do IFMG. O tema dessa aula é sobre histologia animal, tá bom? E olha o primeiro tecido que a gente vai abordar. A gente vai abordar o tecido epitelial. O tecido epitelial e suas características histológicas, né? E também abordaremos as diversas funções do tecido epitelial em função da sua geobiolocalização. Nossa, o que eu falei aqui? É porque dependendo do local que ele está, pessoal, no corpo do animal, ele assume estrutura e função diferenciada. Geobiolocalização. E aí, pessoal, e eu vou te falar também essas adaptações que esse tecido adquire, nessas especializações, essas modificações adaptativas. Eu estou batendo palma para a evolução, porque a evolução ela é incrível e ela é capaz de corresponder às exigências daquele animal, daquela planta. Ah, pessoal, ninguém sai, é muito interessante, pessoal, você não acha, não? Então vamos ver. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe aqui um animal com seus diversos tecidos epiteliais. Mas olha o que eu trouxe essa imagem. Para começar, é um animal, porque você só acha ser humano. Mas eu queria te apresentar. Repara que dependendo do local, do órgão que está sendo observado, o tecido epitelial adquire uma forma diferente. Então vamos ver primeiro aqui na via aérea. Tá vendo aqui no narizinho, né, no focinho desse animal aqui, ó? Repara que aqui, olha o tecido, olha. Você está conseguindo ver aqui em cima, tipo uns felpinhos? O tecido epitelial, na via aérea, ele assume esses cílios. Não é pelo não, né, gente? Cabelo, porque o que nós temos no nariz são pelos. Mas o que eu quero dizer é que na região da via aérea, nós temos cílios. E os cílios ajudam a filtrar e aquecer e a reter impurezas inaladas pelo animal. Tecido epitelial ciliado. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Olha esse aqui do lado. Olha como é que ele é cheio de camadas, ao contrário do de baixo que só tem uma. Olha o de cima, ele é estratificado, o de baixo é monocamada. Por quê, né? Repare que aquele foi tirado dessa região aqui, tipo garganta, né? Essa região do esôfago que vai para o estômago, tá vendo? Gente, o que passa no esôfago e vai para o estômago? O que a gente come? De coisa dura, de coisa abrasiva, de coisa ácida, vomita. Então essa região aqui é muito atritada. O que a evolução fez? O tecido epitelial, você que está ali na frente de batalha, eu vou te multiestratificar para aumentar o grau de proteção daquela região abrasiva. Tecido epitelial estratificado. Não é interessante? Agora, será por que esse de baixo aqui é monocamada, né? Vamos ver de onde que foram tirados. Ah, do pulmão, olha lá, pessoal. Se foi retirado do pulmão, o que acontece no pulmão, gente? Fala. Troca gasosa. Imagina se o pulmão tivesse um epitélio estratificado. Você ia respirar e ia ter que ficar esperando meia hora para o ar transpassar o pulmão e chegar no sangue. Se ele fosse estratificado, o que a evolução fez? O tecido epitelial, eu vou te colocar em monocamadas úmidas para a troca gasosa ser eficiente a nível do pulmão. Ah, pessoal, não é interessante? Parabéns para a evolução, gente. E aí, vamos ver então aqui do lado umas características, porque à medida que eu for falando das características, eu falo mais do esquema. Olha esse tecido epitelial. Tem sentido isso aqui que eu vou falar. De onde que o tecido epitelial vem durante a embriologia? Ele vem dessas células tronco-embrionárias que se agrupam em três tipos. Ecto é fora, derme seria que reveste, meso, meio, endo, dentro. Então deixa eu entender aqui. Durante a embriologia, surgem grupos de célula-tronco que já começam a ter uma definição genética, né, embrionária. A ectoderme, dentre outras coisas, ela origina o tecido epitelial
que reveste o corpo dos animais. Então, por exemplo, o couro, a pele, pelo, pena, escama, garra, pena, isso tudo vem da ectoderme, que é um tecido embrionário externo. Ó, me dá um churrão aqui, gente. E aí, agora eu vou te falar de um tecido epitelial que vem da mesoderme. Meso é meio, né? Um tecido epitelial que reveste órgãos, coração, rim, útero, bexiga, pericárdio, peritônio. Então são tecidos epiteliais mesodérmicos que no adulto revestem os órgãos do animal. Olha que interessante. Agora eu vou te falar um tecido epitelial cuja origem, cujas células vêm da endoderme. Endo é dentro, né? Endo. O que a gente tem de mais fundo, mais dentro? Não é o tecido o sistema digestório e o respiratório? Então nós temos, aqui, só olhar o macaquinho aqui, ó. Nós temos um tecido epitelial que reveste a via aérea, que vai lá para o pulmão, né? E a via digestória. Isso é um tipo de tecido epitelial que vem da endoderme. Resumindo, o tecido epitelial presente no nosso corpo, ele tem 3 origens embrionárias: ecto, meso e endoderme. Presente, então, por consequência, nas diversas partes do corpo. Tá bom? Aliás, pessoal, o tecido epitelial é o único, exclusivo, que tem essa tri-origem embrionária, tá bom? Mais uma característica. Tinha que ser, pessoal. Você coçou a cara aí, você tomou banho, você tirou a roupa, você foi pra praia, você mastigou, você comeu, você vomitou. A gente está sempre perdendo células nesses pontos abrasivos. O que a evolução fez? O célula epitelial, você vai ter uma alta atividade mitótica, repositória. Olha que interessante. Imagina cotovelo, mão e pé, gente. Imagina! Então está sempre repondo. Não é interessante? Agora, ao contrário do tecido nervoso, né? Tecido muscular, cartilagem, baixíssima, mínima, zero atividade mitótica, né? Continuando. O que é isso? O que é isso? Ô, professor, sai da frente, você está na frente, eu não estou conseguindo ver, eu não queria ler, eu não quero ver sua cara, não. Nossa, gente, calma. Aí, olha só. De onde que vem esse termo, gente? Ó, posição justa. Entendi. Olha o esquema, gente. As células são agrupadas, ó. Elas são aderidas, são agregadas. Não há espaço. É igual tijolo na parede. O que a evolução fez? O tecido epitelial, já que você está em frente de batalha, proteção, revestindo, eu vou te agregar e não deixar espaço entre si. Igual tijolo na parede, não tem espaço. Aí você vai falar assim, mas na parede tem espaço, que são as janelas. Na pele também tem espaço, que são os poros. São espaços ou aberturas, né, planejadas, pessoal. Tá bom? Muito legal, muito legal. Ninguém sai. Mais uma característica. Opa. Não. Vascularização é sangue. Então, tu sabe o que é avascularizado? É um tecido que não tem vaso sanguíneo. Procura aí, gente, se tem vaso sanguíneo. Não tem, ó. Aí, procura. Esse tecido epitelial, ele não tem vaso sanguíneo. Aí você fala assim, tá, mas se não tem vaso sanguíneo, por que quando eu corto a pele sai sangue? Ou quando eu uso fio dental sai sangue? Não, gente. A pele é um órgão. E é o maior órgão, né? Como a pele é um órgão, ela tem tecido epitelial. Você só pensa pele, né? Tecido epitelial na pele, tem tecido sanguíneo, tecido nervoso, dói, né? A pele dói, tem gordura, né? Tecido adiposo. Então a pele é um órgão cheio de tecidos. Nós estamos estudando um tecido que é o epitelial, entendeu? Por isso, quando você corta a pele, sai sangue, porque você ultrapassou o tecido epitelial e chegou em camadas mais profundas, dérmicas. Lá está o sangue, tá bom? Que interessante. Então o tecido epitelial, ele não tem vaso sanguíneo. Mas se ele tem vaso sanguíneo, como é que ele vive? Como é que ele faz mitose? Como é que ele... então fica olhando lá a próxima característica, ó. Porque ele tem essa lâmina aqui, ó. Você consegue ver essa região mais clarinha embaixo dos tecidos? Todos têm, tá vendo?
Essa região que a gente chama lâmina basal seria o aterro, sabe? Tipo assim, ó, você tem o piso, né, que são as células epiteliais todas agregadinhas. Você tem um piso, não tem buraco. Quando tem buraco é um ralo planejado, seria o poro, né, digamos, da pele. Mas ali debaixo do piso você tem um aterro. Debaixo do tecido epitelial você tem a lâmina basal, que seria o cimento que está entre o piso e o aterro. Repetindo, entre o piso e o aterro, a terra ali de baixo, você tem uma lâmina de cimento ali, né? Entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, você tem a lâmina basal. Sabe esse tecido conjuntivo, que seria o tal aterro, né? Ele é todo vascularizado. Ele que manda nutriente via lâmina basal para o tecido epitelial. Agora, pessoal, você já notou? Quem estiver mais perto da boca do forno, aqui, quem estiver na boca do forno, ó, as células que estão mais pertinho aqui da lâmina basal, elas são mais mitoticamente ativas, mais nutridas, entendeu? Elas estão na boca do forno. À medida que as células vão se sobrepondo e ficando mais distantes, aí elas vão morrendo e se descamando. Por exemplo, na pele. Aí seria o telhado, né, gente? Já que eu estou pegando o exemplo aqui de piso, cimento e aterro. Então, deixa eu pegar o exemplo do telhado. O telhado não reveste tudo? Então, no caso da pele, seria aquela parte morta que você fala. Porque você fica assim, eu estou pondo a mão na minha pele, ela é morta. Não, a pele é viva. Só que ela tem realmente uma camada superficial aqui, queratinizada, com células mortas. Elas ficaram muito distantes da lâmina basal, né? Aí elas vão descamando e vão se perdendo. Mas não tem problema, porque as camadas mais profundas dérmicas, por mitose, repõem essas células perdidas. Muito legal essa matéria, pessoal, ninguém sai. Você quer entender melhor? Olha esse animal aqui, ó. Vamos falar das funções do tecido epitelial. A primeira função, revestir, proteger. Assim, eu só sei essa, você só sabe essa. Sabe essa vaca aí? E eu estou mostrando vaca, que você vai falar assim, eu não quero... gente, eu vou levar um coice da vaca, deixa eu sair dali, gente. Não, gente, já vai babar em mim, gente, porque vaca baba, né? Aí eu vou sair dela, eu vou passar para cima. Aí você fala assim, eu não quero saber de vaca, não quero saber de mim. Gente, seja vaca, coelho, a gente, seja... os tecidos são equivalentes, pessoal, para. Essa vaca, ela tem um tecido de revestimento aqui fora, que é o couro, né? Na gente seria a pele, ou cutícula nos vermes, no anfíbio ali, aquela camada protetora. Só que, beleza, esse tecido epitelial aqui está revestindo esse animal. Só que esse tecido epitelial, ele faz parte de um órgão chamado pele, que é o couro, né? Aí tem pelo, tem aqueles anexos, igual na gente, glândulas. Só que à medida que esse tecido epitelial sai do couro e entra pelo focinho, entra pela boca, aí ele já não recebe mais o nome de pele ou couro. Ele recebe o nome de mucosa. Mucosa oral, mucosa nasal. Tá? E aí, eu já mudei o nome, aí ele não é queratinizado, nem tem pelo, né, gente? Que é a mucosa nasal oral. Aí vão entrando, então, pro corpo do animal. Aí passa na traqueia, tá vendo a traqueia aqui? Aí a traqueia que tem aqueles cílios que ajudam a reter impureza. É uma mucosa ciliada, chega lá no pulmão, ó. Mas e os órgãos, né? E o fígado, e o rim, e o útero dessa vaca? É revestido por um tecido epitelial. Serosa. Peraí, o que eu falei? Mucosa reveste cavidades, mucosa nasal, vaginal, intestinal. Mas e os órgãos? E o coração? E o fígado? E o rim? Esses órgãos são revestidos por um tecido epitelial chamado serosa. Então tem a pele, mucosa, serosa, tudo tecido epitelial. Que legal, hein? Vamos caminhando para ver mais função. Olha só. Aí, gente. Olha só, deixa eu sair da frente ali antes que você reclama, né? Pessoal, você está vendo aqui, ó, essa região toda aqui, ó, isso aqui tudo é tecido conjuntivo, ó.
Tudo aí é tecido conjuntivo. Opa, peraí. Um minuto. É porque... Ah lá, vou apagar. Apaguei. Eu vou te falar por quê. É porque, olha só, fica olhando, ninguém sai. Fica olhando, ninguém sai. Aqui está o tecido epitelial. Essa região aqui, tá vendo? Essa região toda aqui, ó. Que eu tô passando aí a ponteira, tá vendo? Isso tudo é tecido conjuntivo. Eu não sei o que eu falei aquela hora, mas isso tudo aqui é tecido conjuntivo, tá? Conjuntivo. Peraí, isso é conjuntivo. Tá vendo esses pontinhos que você tá vendo aí? Essas células espalhadas? Isso aí são células do tecido conjuntivo, que é um outro tema de aula. Mas se é conjuntivo, eu tenho que te mostrar os vasos sanguíneos. Aqui um vaso sanguíneo aqui, ó. Tem até sangue lá dentro. Quando esse corte histológico foi feito, tinha sangue nesse vaso sanguíneo. Aqui tem outro aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, na região inferior aqui, ó. Isso aí é vaso sanguíneo. Aqui tá cheio de colágeno, gente. Isso aqui tem colágeno, tem células, tem sangue, como eu falei, tá vendo? Aqui outro vaso sanguíneo cortado mais diagonal aqui, ó. Tem sangue lá dentro. Então isso aqui é um tecido conjuntivo. A lâmina basal, portanto, está aqui, ó. Nessa região, dá até pra ver ela meio diferenciadinha, ó. Aí, ó, eu tô passando a ponteira aí, onde está a lâmina basal. A lâmina basal, portanto, seria aquela camada de cimento que separa o aterro do piso. O piso estaria aqui em cima. Então, isso tudo que a gente está vendo aqui são células epiteliais. Tudo aqui, ó, células do epitélio. Essas células do epitélio, repare que aqui é multicamada, né, gente? Aqui está cheio de camada. Quer dizer que isso aqui é uma região abrasiva desse animal, né? Ou pele, ou couro, é uma região abrasiva. E se é uma região abrasiva, células vão morrendo. E você está vendo o título aqui, ó, é o epitélio estratificado, cheio de camadas, e é mesmo. E aí a ponto dele se queratinizar. Não sei se vocês lembram, mas queratina é uma proteína que impermeabiliza e mortaliza a célula. Ela morre. Então tá vendo onde que eu estou passando a mão? Passando o ponteiro aqui, ó. Isso aí é queratina, é a descamação da pele, é a pele descamando. Que tem gente que até usa sabonete abrasivo, faz como é que chama? É esfoliação, né? Aí sua pele fica mais macia. Isso aí, essa parte que é queratina, isso aí é meio tem uma resistência, né? Isso aí é uma proteção natural da pele, gente. Tem gente que faz uma limpeza profunda na pele com frequência. Cuidado, hein? Você expõe a pele. Tá bom? Aí começa a dar umas alergias do nada. Cuidado. Então, tecido epitelial estratificado com queratina. A pele, o couro daquele animal ali, por exemplo. Não é legal? Aí, aumentando, ó. Aí o tecido epitelial aqui embaixo, ó. Cheio de células com alta atividade mitótica. Tá vendo? E aí a queratina aqui em cima. Muito legal, né não? Agora, eu quero ver tudo. Tá. Aqui, gente, agora uma parte incrível. Esse tecido aqui é um tecido epitelial. A gente fala pseudo-estratificado porque ele só tem uma camada. Aí você fala assim, não, eu tô vendo um núcleo aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Tá vendo que parece que tem núcleo aqui embaixo, aqui em cima? Parece que ele é feito em níveis, em andares. Só que não, pessoal. Na verdade, é uma célula só que vem até aqui embaixo. A lâmina basal está aqui, ó. A tal lâmina basal, tá? Ela está aqui. Esse aqui, então, portanto, é o conjuntivo, né? Cheio de sangue, colágeno, tá bom? Mas aí, sabe o que eu quero te mostrar? Que esse tecido epitelial aqui, ele só tem uma camada. Só que essa disposição dos núcleos em diferentes níveis é uma engana. Parece que ele é cheio de camadas, mas é uma única camada. A célula sai daqui de cima e o citoplasma dela alcança aqui embaixo. Só que tem hora que ela está aqui na frente, tem hora que ela está lá atrás. Aí essa disposição que engana e você pensa que ela é estratificada. Mas não é, é um pseudoestrato, tá bom? Agora, a grande dica está aqui, ó. A grande dica. Aqui, ó. Tá vendo aqui os cílios? Isso aqui, ó, a região ciliada aqui, ó. Sabe onde é que tem esse epitélio ciliado? Por exemplo, para reter impurezas, além de proteger, via aérea.
Então esses cílios que a gente tem, gente, não é cabelo não, cabelo é pelo, esse pelo do nariz, eles são pelos que a gente chama de cílios, né? Cílios não, cílio é do olho, mas é a mesma coisa. O cílio e o pelo do nariz é a mesma coisa, são feitos de queratina. Mas esses cílios que vocês estão vendo aí são microscópicos de células presentes no epitélio da via aérea. A tuba uterina também tem. Só que lá não é para reter impureza, né, pessoal? Os cílios da via tubária é para movimentar o gameta ou o zigoto, caso tenha sido fecundado, lá para o útero, para o desenvolvimento fetal. Então, esses cílios estão presentes na via tubária para movimentar o ambiente e na via aérea para movimentar o ambiente, retendo impurezas inaladas. Ah, pessoal, muito legal, não é não? Aí, visto, está na frente, sai. Aí, pessoal, isso aí é uma imagem microscópica, ó. Isso aqui que a gente está vendo são tufos de cílios dessas células da via aérea, por exemplo. Então, o que a gente está vendo aí? Células epiteliais, tá bom? Agora você fala assim, mas por que tem umas carecas? Tem umas carecas e outras com cílios. Pessoal, é porque essas células que não têm cílios, às vezes elas são secretoras. São células que secretam muco, o catarro, gente. Então você tem célula que retém impureza e tem células que secretam muco. Ambos ajudam na proteção e você espirra ou escarra. Olha que legal. Não, não é legal não, né? Eca. Ô, gente, para, ninguém sai. Agora, olha só, que imagem linda. Você está vendo aqui, ó, isso tudo que é tecido epitelial estratificado, visto com outro detalhe, né? Olha só que bonito. Isso tudo é célula epitelial, tá vendo? E aí, aqui já não tem queratina, né? Ó, aqui a gente não vê queratina. É um tecido que descama, né? Mas aí, por exemplo, pode estar no esôfago. Você não tem queratina lá, mas ele é estratificado porque é abrasivo, né? E ele vai sempre se perdendo com as células mortas. Mas, ó, a lâmina basal aqui embaixo, ó, vai olhando aí onde está passando a ponteirinha. A lâmina basal, ó. A lâmina basal, o que ela faz mesmo? Passa nutriente do conjuntivo, que está aqui embaixo, mais clarinho, ó, do tecido conjuntivo. Aí os nutrientes passam pela lâmina basal e nutrem as células epiteliais. Está vendo aqui embaixo como é que elas ficam mais aglomeradas? Porque a atividade mitótica é maior. Repara que elas são menores. Elas têm intensa atividade mitótica, proliferam muito. Pode ver que elas estão muito mais agrupadas. Aí, à medida que elas vão se sobrepondo, elas vão se distanciando-se e aumentando até morrer, ó. Não é chique, gente? Ah, legal, né? Continuando. Aí, ó, epitélio estratificado, como eu falei, e ele só ele vai descamando, né? E agora eu queria te apresentar esse tecido aqui, ó, que é um tecido importante para a troca gasosa. Quando a gente tem, por exemplo, nos anfíbios também, pessoa sai da frente, está com cara de sapo. Então, gente, o que eu estou tentando te mostrar aqui? Seja no pulmão, seja na pele desse anfíbio, ou de vermes, ou de anelídeos, né? Existe lá um epitélio que a gente vê, ó, ele é fininho, ele tem uma camada fina. Para quê? Para permitir a troca gasosa, porque o tecido conjuntivo está aqui embaixo, né? Então você está vendo aqui, ó, cortei um pedacinho aqui, um corte histológico da superfície desse animal, aí a gente vê um tecido epitelial ali fininho, que permite a troca gasosa, respiração cutânea. Nós não temos respiração cutânea, nem o cachorro, nem a vaca. Para isso o ar tem que entrar num órgão chamado pulmão. O que tem lá? Um epitélio monoestratificado, né? Lembra? Fininho, para troca gasosa alveolar. Não é legal? Os anfíbios, pessoal, eles também têm um pulmão, sabe? Mas como é um pulmão rudimentar, evolutivamente pioneiro, né? Eles ainda contam. E como contam, né? Com uma grande participação da pele para a respiração corporal. Não é legal, pessoal? Que matéria é essa, né? Ó, outra coisa que eu queria te apresentar. Entrando aqui no esôfago, aqui está o estômago, aqui o intestino, ó, o intestino delgado que a gente chama, aqui é o intestino grosso, né? Essa região do intestino delgado, ela tem uma estrutura que era, aqui ó, repara aqui gente, deixa eu até sair da frente para você ver bem bonito, olha só.
Você está vendo aqui em cima? Isso aqui são células, né? Ó, aqui tem um núcleo, aqui tem outro, que está cheio de núcleo, tá vendo? É um epitélio colunar, tá vendo? Em forma de coluna. Aqui está cheio de núcleo. Tá vendo uma célula diferenciadinha aqui? Essa célula secreta coisa. Ou sucos digestivos, ou muco. Ela secreta enzimas, que é uma célula secretora. Mas e essas células aqui do lado? Aqui tem outra secretora, aqui tem outra. Então você está vendo, ó, tem célula secretora, não secretoras, secretoras, não secretoras. Essas células não secretoras, está vendo que ela tem até uma estrutura aqui em cima, um felpinho, né? Aí você vai falar, é cílio. Não, parece, mas não é cílio, não. Aqui, gente, só para não perder o costume, tá vendo aqui na parte de baixo, aqui a parte inferior? Isso aí é tecido conjuntivo. Não perca de vista, é um tecido conjuntivo, vascularizado, tem a lâmina basal aqui. Mas nesse caso, sabe o que o tecido conjuntivo está fazendo aqui? Ele está recebendo nutrientes que saem lá do intestino. Gente, sabe aqui em cima, onde está a ponteira ali? Aqui está passando água, nutriente, remédio. Aí tudo que a gente come que passa aqui no intestino, né? Passa nessa região aqui. Aí vai ser absorvida por aqui, ó. Isso aqui são células epiteliais, pessoal. Células epiteliais que secretam coisas para cá. E células epiteliais que absorvem nutrientes para vir para o conjuntivo. Cai no sangue e aí vai parar no seu dente. Cálcio. Vai parar no seu tecido adiposo. Gordura. Olha que interessante. Os nutrientes que a gente come. Só que essas células aqui, para absorverem nutrientes, elas têm uma característica, que são as microvilosidades, tá vendo? Por isso, ele chama epitélio simples. Simples é porque só tem uma camada. Lembra lá do alvéolo pulmonar? É uma camada simples que permite troca gasosa, no caso do pulmão. E no caso do intestino, trocas nutricionais. Então ele teve que ser uma monocamada. E ele é do tipo colunar, igual eu mostrei, as células em forma de coluna. Aí quando você olha aqui nessa borda em escova, quando se aumenta ultramicroscopicamente, microscópio eletrônico, a gente vê essa estrutura, essas projeções. Ó. O pessoal sabe o que está acontecendo aqui? A membrana plasmática ela vai lá, volta, sobe, desce, volta, sobe, desce. Sobe. Então, essas microvilosidades aumentam o poder de absorção. Porque se fosse tudo liso, a eficiência seria mínima. Repetindo, o intestino, ele não é igual um chão liso, uma mesa lisa. É como se fosse uma mesa com uma toalha. Aí quando você chega pertinho da toalha, você vê uns felpinhos, tipo uma toalha mesmo, uma toalha de banho, né? Toalha de rosto. Aí quando você chega pertinho, tem uns felpinhos, né? As células epiteliais do intestino têm esses felpos, essas projeções de microvilosidades que ampliam o poder de absorção intestinal. Então o que acontece? A célula, ela absorve por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ela aumenta o poder de absorção de nutrientes. Uma adaptação epitelial no local que o tecido está, intestino. Lembra que eu falei lá no início da geobiolocalização? Dependendo onde o tecido está localizado, ele assume estrutural e funcionalmente características especiais. Muito legal. Ninguém sai, pessoal, ninguém sai. Aí, ó, aumentando aqui a microvelocidade. Só para que eu trouxe aqui para você ver. Aqui está absorvendo coisa, olha. Repare que aqui está absorvendo alguma coisa. Tem alguma coisa sendo absorvida aqui, tá vendo? Uma região mais adensada aqui. Isso aqui é microscopia eletrônica de duas células epiteliais. Aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra. E você tá vendo que aqui tá um canal aprofundando aqui, ó, uma invaginação. Aqui tá absorvendo coisa. Parece pé, né, gente? Parece dois pés com um monte de dedo. Essas projeções são as microvelocidades. Aqui tá absorvendo várias coisas, nutriente, água, remédio, medicamento. E aqui a célula está absorvendo isso para dentro dela. Aí forma umas vesículas, umas bolsas, tá vendo aqui? Essas bolsas contêm nutriente, aí vai descendo. Aí você fala, mas vai descendo para onde? Lembra quem está lá embaixo? A lâmina basal. Aí, deixa eu voltar para você ver. Aí a lâmina basal está aqui, ó. Então o nutriente vai descendo por aqui, chega no conjuntivo, cai no sangue, aí vai parar lá no seu sistema nervoso. A glicose foi parar lá.
Olha que interessante. No músculo, aminoácido, por exemplo, ou glicose, foi parar lá no músculo. De onde que veio? Do intestino. Mas por que o intestino, como é que o intestino faz? Através das microvelocidades, absorve pela célula epitelial e cai no sangue. Tá? Oh, que legal, né não? Mas aí deixa eu te contar. Lembra que eu falei que os tijolos na parede são agregados, o piso não tem espaço, é tudo agregado, cimentado entre eles? Não tem um... Como é que chama aquele negócio? Aquela massinha que eles juntam piso, né? Esqueci o nome daquele negócio, gente. Me ajuda, gente! As células epiteliais, elas também têm umas estratégias de agregação celular, para elas não se desagregarem, né? Tá vendo essa região que está escrita aqui, zona de oclusão? Essa região aqui, pessoal, a membrana plasmática da célula da esquerda funde-se com a membrana plasmática da célula da direita. Então você fica com uma região de oclusão. Oclusão é sem espaço, é como se tivesse um velcro de adesão. Pá! Aí você não tem espaço. E que bom que não tem espaço, porque nada passaria por aqui, não vazaria por aqui. Aí você fala, mas seria muito melhor se as coisas entrassem por aqui, seria mais rápido sem controle. Então o que a célula faz? Absorve por dentro dela, porque ela tem controle do que está sendo absorvido. Olha que legal. Essa região aqui, essa zona de oclusão, né, é característica da célula epitelial de agregação, de adesão. Agora tem uma zona aqui de aderência, ó, tá vendo? Essa zona de aderência também é uma região de adesividade, digamos. Aqui tem um conjunto, tá vendo que tem, assim, a gente vê uns fios, né, uma região mais adensada aqui. Aqui a gente tem umas proteínas que ajudam a agregar essa região também. Ajuda, tipo assim, se você puxar essas células, elas ficam unidas por ali, sabe? São pontos de conexão celular, tá? E agora aqui, essa região aqui, que é uma das mais importantes. Aqui difere-se das outras. Você vai falar, mas tá tudo parecido? Sim, funcionalmente sim, que é para agregação. Mas estruturalmente tem algumas diferenças, sabe? Proteínas ali e tal. Mas uma das mais famosas são os desmossomos. Soma é corpo, desmo é de adesão. Aí você fala, lá, tá igual de cima. Essa região aqui, ela é diferente das outras, porque enquanto as outras parecem um velcro, tipo uma cinta que vai de ponto a ponto, né? É como se fosse uma fita adesiva, as de cima. Essa desmossomo não. O desmossomo ele é como se fosse um grampo. Você pega uma folha e grampeia, ela fica pontual, né? Aderida pontualmente. Isso é um desmossomo. Aí aqui tem várias proteínas, como se fossem pregos, né? Um monte de preguinho assim. Essas proteínas aqui, elas empurram a membrana para um lado, enquanto que a outra célula empurra de lá para cá. Ajuda a pontuar em termos adesivos, sabe, né? Interessante? Bom, estou te mostrando uma especialização para manter essas células aderidas. Zona de oclusão, zona de aderência e esse desmossomo, né? Não é interessante? Que isso, gente? Sabe por que eu estou mostrando? Gente, peraí, gente. Eu fiquei na frente do gato porque eu sou um gato, né, gente? Aí, deixa eu te contar. Essa foi boa. Então, olha só. Você está reparando aqui esses bigodes desse gato, desse animal? Esses animais, gente, têm esses pelos e esses fios longos, não é à toa, né? Por quê? Porque eles aumentam o poder sensorial. Então, você está ensinando tecido epitelial? Sim. Esses pelos, né, assim como as escamas e garras, bico, são anexos epidérmicos, tá bom? Mas eu quero te mostrar que a pele tem função sensorial, a própria pele. Então, por exemplo, tudo que esse animal sente no ar, ou quando ele encosta, quando é rato, por exemplo, às vezes eles vão tateando o ambiente com esses fios longos, isso manda sinal para a pele tem o tecido epitelial, né, com função sensorial, manda para o cérebro, você interpreta aquele ambiente. A mucosa também, por exemplo, a língua, a mucosa lingual, não tem função sensorial? A função secretória, né, a função de secreção que eu falei, o tecido epitelial tem função de secreção, as glândulas lacrimais, salivar,
glândula sudorípara mamária, glândulas do lado do intestino que eu mostrei naquela imagem anterior, aquela célula secretora. Então o tecido epitelial tem função de secreção. Gente, olha quantas funções diversificadas. Então olha só o que eu queria te mostrar, já falando das glândulas. Uma função importante das glândulas, que é a secreção de seja hormônio, seja suco digestivo, seja leite, né? Então vamos ver os tipos de glândula. Nós temos 3 tipos de glândula. Gente, pega o nome. Tudo que você ouvir falar não lembra. Lembra. Deixa eu pegar aqui. Lembra fora. Fora. Endodentro, aí você agarra, né? Se exo é fora, endo é dentro, lembra de anfíbio, 2 vidas, anfíbio, rã, vida terrestre e vida aquática. Então sabe o que é esse radical crina? Crina, em origem etimológica, vem de glândula. Então, exo é glândula que secreta coisa para fora, digamos. Um bom exemplo é a mamária. Endócrina, glândula que secreta coisa para dentro, digamos. Cuidado para não falar salivar, tá? Porque a salivar, apesar de secretar lá dentro da boca, é exócrina. Sabe um exemplo de glândula endócrina? A tireoide, a hipófise. Por isso que eu botei essa imagem ultra radiografada aí. Então, por exemplo, a suprarrenal são glândulas que secretam seus componentes para o sangue. Então, a endócrina, glândula que secreta a sua secreção vai para o sangue. Exócrina, para a superfície ou cavidade. Salivar, por exemplo. Anfícrina, ela tem as 2 versões funcionais. Bom exemplo é o fígado. O fígado é um exemplo de glândula anfícrina e a maior glândula. Ele secreta componentes, por exemplo, para uma cavidade, que é a bile. Está até verdinho aqui, a vesícula biliar. O fígado produz a bile que é armazenada na vesícula e vai para o intestino. Isso é uma função exócrina. Mas o fígado também, ele produz uma função endócrina, que vai para o sangue. Fatores de coagulação, glicose. Muitos componentes do fígado caem no sangue. Uma função endócrina dele, sabe? E sabe outra glândula anfícrina? O pâncreas. O pâncreas está escondidinho aqui debaixo do estômago, né? O pâncreas ele tem uma função exócrina. Ele secreta o suco pancreático para o intestino. Aí, para uma cavidade. Apesar de estar lá para dentro, né? Então, o suco pancreático vai para uma cavidade exócrina. Mas o pâncreas também libera secreção para o sangue. Hormônio, insulina e glucagon que controla a taxa de glicose. Então, o pâncreas tem dupla função: exócrina, suco pancreático, endócrina, hormônio da glicemia. Tá bom? Muito legal, né não? Gente. Aí, aqui que eu queria te mostrar, essa imagem, pessoal, tá mostrando. Olha que bonito, né? Aqui tá mostrando. Você tá vendo aqui células epiteliais, elas são agrupadinhas. Esse meião todo que você está vendo aí, deixa eu botar de amarelo. Isso tudo que você está vendo aí, isso é tecido conjuntivo, tá? Tá cheio de sangue aí, né? Células espalhadas, tem colágeno e tal e tal. Aí a lâmina basal está por aqui e tal, a lâmina basal separando o epitélio que está aqui em cima, que é o tecido epitelial. Olha que uma célula secretora bonita, olha. Aqui dentro está cheio de secreção de glicoproteína, de muco. Isso aqui é uma célula secretora exócrina. Então, ela está liberando coisa para a cavidade. Como isso aqui é intestino, pessoal, isso aqui é a região do intestino. As microvilosidades estão aqui, microvilosidades. Então, isso aqui é muco que ajuda a proteger a parede do intestino para evitar úlcera, por exemplo, né? Úlcera duodenal, por exemplo. Aqui pode ter alguma enzima, né? Não é legal? Tô batendo palma para biologia, é muito legal. Aí, gente, isso aqui, pessoal, tá na frente, eu queria ver se tá na frente. Calma, gente.
Aqui está mostrando 3 células secretoras, ó, 3 células secretoras aqui em cima e aqui embaixo também. Aqui é a região que a gente chama luz, né? Luz do intestino, por exemplo, que recebe essa secreção, tá vendo? Olha os núcleos aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, assim, eu usei o termo embaixo, que você vai falar assim, ó, é em cima, mas é porque essa região aqui é considerada a região basal da célula, e aqui é a região apical da célula. Aqui, ó, região apical, região basal, tá vendo? Olha os núcleos aí. Ah, pessoal, que legal, né, não? E aí, ó, eu queria te mostrar agora um detalhe citológico desse tecido, tá bom? Olha só, eu trouxe aqui uma única célula para a gente ver com detalhe como que ela é, a nível ultramicroscópico, tá bom? O núcleo está aqui, né, gente? O núcleo. Aqui dentro está o nucleolo e tal. Você está vendo essa região aqui parecendo uma, sei lá o que é isso, né? Isso aqui é o retículo endoplasmático granular, essa região aqui. É uma organela, essa região que eu estou passando aí. O retículo granular, ele faz síntese proteica. Aí o que acontece? Essas bolinhas que vocês estão vendo aí, essas incrustações, são os ribossomos. Então, os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático granular fazem proteína. Aí as proteínas produzidas aqui, elas migram, tá vendo as bolsas aqui, ó? Essas vesículas de transição, que tá cheio de proteína, produzidas no retículo granular. Essas proteínas migram para o complexo golgiense. Olha o complexo golgiense aqui, ó. O complexo golgiense, que são essas pilhas de membrana, recebem as proteínas lá do retículo granular. Aí ele empacota e faz esses pacotões aí. Sabe essas bolsas aí? Essas bolsas contêm enzimas, por exemplo. Aí aqui uma bolsa rompendo e liberando aqui para a região externa da célula. Aí seria esse desenho aí. Então isso aí é uma célula glandular, tipo exócrina. Não, mas você falou que liberou lá no intestino, o intestino está lá dentro, seria endócrina. Não, endócrina seria se fosse hormônio para o sangue. Se fosse uma célula secretando coisa para o sangue, hormônio, a gente falaria uma glândula endócrina, né? Mas como aquela está liberando secreções para uma cavidade exócrina, isso aí são células epiteliais. Isso tudo que é célula epitelial, ó. Aqui tem o conjuntivo, tecido conjuntivo. Tem sangue, tem colágeno. Aí eu quero te apresentar como que essas glândulas formam, pessoal. Olha só. Você está vendo aqui em cima? Isso aqui é olha só que interessante, gente. Não tem como não aprender. Ó, você está vendo aqui o tecido epitelial. Ó. Tecido epitelial. Células epiteliais. A lâmina basal lá, que bonitinha. Tá pequenininho, mas dá para acompanhar, tá vendo? Aqui é a lâmina basal. E o tecido conjuntivo ou conectivo no inglês, né? O tecido conjuntivo está aqui embaixo, fazendo o suporte nutricional dele, né? Aí olha o que está acontecendo aqui, já passando a setinha. Olha o que acontece com o tecido epitelial. Ele está fazendo um aprofundamento. Olha aqui, mais ainda. Aqui a glândula. Acabou formando uma glândula tipo exócrina. Entendeu como é que forma uma glândula? Por isso que ela é considerada epitelial. E repara que ela mantém um canal aqui, ó, de comunicação ao meio externo, ó, esse canalzinho aqui, ó. Esse canalzinho aqui que você está notando, ele que permite a secreção ser liberada. Pessoal, é como se fosse um condomínio de células, secretoras que liberam sua secreção através de um ducto, um canal. Aí seja para o seu olho, seja glândula mamária, seja lá para o intestino, para a boca, mucosas que liberam essas secreções. Então isso é um tipo que a gente chama glândula exócrina. Agora vamos ver como é que a endócrina forma. Olha lá, a endócrina, mesma coisa, olha, ela sofre aquele aprofundamento de células epiteliais para dentro do tecido conjuntivo. Isso tudo aqui é conjuntivo, ó. Só que olha o que aconteceu, essas células se isolam, seria um condomínio fechado, não tem mais aquele ducto. Cadê o ducto? Ó? As células do ducto se degeneram, aí fica aquele condomínio de células isoladinhas. Isoladinha nada, a quem está banhando ela aqui, ó, vasos sanguíneos, ó. Tá vendo que bonitinho, pessoal? Aí esses vasos sanguíneos banhando essas células aí, recebem as secreções destas células. Os vasos sanguíneos recebem a secreção dessas células. Então, repetindo, são
células glandulares que secretam componentes para o sangue? Glândula endócrina. Você vai morrer e não vai ver a secreção da hipófise, da tireoide, da suprarrenal, adrenalina mesmo. A adrenalina é liberada para o sangue, por uma glândula endócrina chamada suprarrenal. Não é legal? Então a suprarrenal seria um exemplo desse da direita aí, ó, esse exemplo aí. Porque é um exemplo de formação de glândula endócrina, tá bom? Bate palma, gente, porque é muito legal, né não? E aí, pessoal, sabe o que a gente vai fazer agora? Nada, porque acabou. Acabou, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.